Um dos principais cartões postais do Brasil e do mundo, as Sete Quedas em Guaíra, desapareceram. Foi em 1982, na formação do Grande Lago da usina de Itaipu. Vamos conhecer essa história. Os Saltos de Sete Quedas ficavam no Rio Paraná, perto da cidade de Guaíra, no oeste do estado. E era uma das grandes atrações turísticas brasileiras, consideradas as maiores cachoeiras do mundo em volume de água. No total eram 19 grandes saltos. E, segundo os moradores, o som das cachoeiras chegava a ser ouvido a 20 quilômetros de distância. A cidade de Guaíra era muito beneficiada com o turismo, chegando a ter 60 mil habitantes, número que depois caiu pela metade. O projeto de uma grande hidrelétrica na região começou a ser estudado nos anos 1960. O potencial de produção de energia levou o Brasil a fazer um estudo na região de Sete Quedas junto com o Paraguai. Uma grande usina era considerada muito importante para abastecer os dois países com energia elétrica. O jornalista Clay Schultz, que hoje trabalha em São Paulo, foi correspondente na região e relembra a época. A gente tinha preparado uma série de reportagens e contando tudo que estava mudando, né? Em 15 dias o rio será um grande e calmo lago, porque naquele trecho, desde as Sete Quedas até a divisa com a Argentina, o rio Paraná corria num grande cânion bem profundo, com águas revoltas, e depois formou-se o lago e mudou bastante a paisagem ali na região. O lago de Itaipu, na época da formação, provocou alguns estragos ali na divisa com a Argentina, porque para compensar a falta da vazão do rio Paraná, as barragens ao longo do Rio Iguaçu ficaram com bastante água retidas e durante aquele período foi solta toda a vazão para compensar, para que a Argentina não ficasse sem água lá rio abaixo. O acordo com o Paraguai para a construção da usina foi fechado em 1973 e as primeiras máquinas chegaram a Foz do Iguaçu no ano seguinte. Muitos ecologistas se mobilizaram contra o fim de Sete Quedas antes do início do alagamento. A música Sete Quedas, de Leon Tamar Valverde, Josué e Roberto Oliveira, marcou esta época e foi a vencedora do primeiro Festival Paranaense de MPB de 1980. Moça, nossa história é fácil contar. O transporte de materiais para a obra usou 20 mil caminhões e 6.600 vagões ferroviários. E 9 mil casas foram construídas nas duas margens do Rio Paraná para os trabalhadores da construção. Com as obras, a cidade de Foz do Iguaçu cresceu rapidamente, passando de 20 mil habitantes para 100 mil em 10 anos. As obras da barragem terminaram em 1982, e aí começou uma operação para salvar os animais antes do alagamento, chegando ao total de 36 mil. Era uma época de chuva e o Rio Paraná levou 14 dias para encher toda a área, um lago equivalente a 4 vezes o tamanho da Baía da Guanabara. E a formação deste lago cobriu a região de Sete Quedas. O lago de Itaipu, formado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, ficou com 170 quilômetros de comprimento, uma largura que varia de 7 a 12 quilômetros. A produção de energia começou em 1984, 10 anos depois do início dos trabalhos. Hoje, Itaipu produz cerca de 17% da energia consumida em todo o Brasil e 76% do consumo de energia do Paraguai. E também virou uma atração turística da cidade de Foz do Iguaçu. Perto da cidade também estão as Cataratas do Iguaçu, que atraem gente de todo o mundo, fazendo de Foz a terceira cidade mais visitada por turistas em todo o Brasil. A resistência dos ecologistas foi bastante grande, com concentrações lá em Sete Quedas, mas é preciso entender também como se pensava naquela época. Havia um problema seríssimo de falta de energia. Nos anos 60, grande parte das cidades brasileiras nem tinha ligação, não tinha energia suficiente.
E a visão naquela época era essa, ter energia para abastecer o Brasil. E por isso se fez uma das maiores hidrelétricas do mundo, só tem uma chinesa maior do que Itaipu. O que acabou, como você viu na reportagem, resolvendo o nosso problema de energia.